Mas vamos lá, gente. Então, boa noite a todos. Já comecei a gravação e dando continuidade ao que nós vimos na semana passada. Estava trabalhando com o tema de localização de unidades produtivas. Fizemos uma pequena introdução e vimos dois modelos. Nós vimos o modelo de ponderação qualitativa, onde a gente escolhe variáveis qualitativas para analisar. Alguns autores, eu além de chamar de variáveis qualitativas, gente, é um negócio até que eu esqueci de falar para vocês na aula passada. Eu gosto de fazer essa análise de ponderação qualitativa com uma coisa chamada FCS, Fatores Críticos de Sucesso. E alguns anos atrás eu até dava o exemplo da padaria. Então, imagine que eu quero abrir uma padaria e quais seriam os fatores críticos de sucesso para essa padaria. Então, bom, a primeira coisa que o pessoal fala é pão quente a toda hora. Né? Então, se uma padaria não tiver pão quentinho a toda hora, isso é um fator crítico de sucesso. Só que, por exemplo, o pãozinho quente a toda hora não influencia na localização da minha padaria. Então, seria um levantamento, eu prefiro trabalhar dessa maneira, levante-se os fatores críticos de sucesso. Levantei lá 10, 15, 20, 5, só 3, não interessa a quantidade, mas levantei os fatores críticos de sucesso para mim montar uma padaria, por exemplo. Desses fatores críticos de sucesso, a gente escolhe aqueles que são afetados pela localização. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo da padaria. Então, pãozinho a toda hora é um fator crítico de sucesso. Higiene é outro fator crítico de sucesso. Por exemplo, eu poderia considerar que os funcionários todos uniformizados é um fator crítico de sucesso. Variedade de produtos é um fator crítico de sucesso. Esses 4 que eu falei para vocês não influenciam a localização da minha padaria. Mas, se eu pretendo abrir essa minha padaria num bairro ou no centro da cidade, um fator crítico de sucesso que vai afetar a localização seria, por exemplo, estacionamento. Que é um lugar ruim é ali a padaria Vila Velha, não é isso? Ali na frente da igreja, na esquina da Paula Xavier com a avenida. Se você não tiver lugar ali para parar, você acaba indo para outra padaria e acaba não comprando ali. Eu falo lá para vocês, porque quando eu tinha um escritório lá na Nova Rússia, e eu moro aqui para o lado da Vila Estrela. Então, eu passava pela padaria Vila Velha, quando eu achava lugar para estacionar, eu parava ali para tomar café da manhã. Eu gosto de tomar café da manhã, né? Café com leite, pão com manteiga, de padaria. É um costume que eu trouxe de São Paulo e até hoje eu não perdi esse costume. Às vezes não tinha lugar para ir, eu ia lá na outra padaria, lá na Nova Rússia. Diga, Lucas. Mas que bom que você falou que veio de outro lugar. Você já reparou que as padarias aqui, elas tudo abrem 8, 9 horas, né? Se você quer fazer igual no interior de São Paulo, de querer efetivamente tomar café cedo antes de ir para o trabalho, você não encontra. É uma desgraça aqui. Parece que às vezes não estão a fim de ganhar dinheiro, né? Porque no interior de São Paulo, você vai cedo, você consegue, tipo, tomar café na padaria. Lucas, quando eu abri o escritório às 8 horas, tanto a Vila Velha quanto ali a padaria, eu esqueci o nome ali, lá, do lado do Shopping Total, bem na esquina ali, na Dom Pedro, ali, esqueci o nome daquela padaria. Não é Princesa, tem um outro nome ali. Normalmente estavam abertos, eu não sei que horas que eles abriram. Mas, Lucas, isso é verdade. Por exemplo, lá em São Paulo, eu entrava, quando eu trabalhava no Banco Itaú, às 8 horas eu tinha que estar no Banco Itaú. Eu morava, para quem conhece São Paulo, eu morava na divisa entre São Paulo e Taboão da Serra, bem no final da BR-116. Morava ali no centro de Taboão da Serra. E eu trabalhava, um dos bancos que eu trabalhei, uma das agências que eu trabalhei, era na cidade Ademar, ou seja, quase divisa com Diadema. Em termos de quilometragem, eu diria para vocês que dava mais ou menos uns 12 quilômetros.
Então, seria uma distância, eu estando aqui na Avenida Vicente Machado, até ali, sei lá, o Vitor ali, ou um pouco mais para frente do Vitor, vai dar uns 12 quilômetros. Né? Para vocês terem uma ideia, da UEPG até o Hotel Vila Velha, nós temos 5 quilômetros. Então, 12 quilômetros. Só que eu levava, de manhã, eu levava 2 horas para chegar. Então, eu saía de casa umas 6 horas da manhã para chegar às 8 horas lá no banco. E aí, Lucas, não tinha jeito. Eu parava na padaria para tomar um café. Isso às 6 horas da manhã. Então, esse costume eu trouxe de São Paulo e não perco, né? Agora não, né? Agora estou enclausurado aqui em casa, né? Mas eu, quando saio de manhã, eu dificilmente... Primeiro que aqui em casa só eu tomo café. Nem meus filhos, nem minha esposa gostam de café preto. Né? Então, eu acabo não fazendo em casa, porque fazer garrafa de café aqui é jogar dinheiro fora. Só eu tomo. Então, eu tomo na padaria. Mas, voltando aqui, né, Lucas? Então, se eu levantar esses fatores críticos de sucesso, normalmente são variáveis qualitativas. E desses fatores críticos de sucesso, eu elenco aqueles que são afetados pela localização. A padaria, por exemplo, que afetaria a localização é tamanho, porque dependendo do tamanho, se eu quiser uma padaria de uma determinada metragem quadrada, no centro é muito mais caro do que em alguns bairros. Estacionamento também influencia. Então, são fatores que eu poderia utilizar naquele modelo lá de ponderação qualitativa. Okay? Bom, aquele modelo, vocês viram que ele é simples, porém necessita de experiência e conhecimento para elencar esses fatores, né? Elencar as variáveis qualitativas. Existe também uma sensibilidade ou uma experiência para dar os pesos e as notas para cada localização. E também exige uma imparcialidade de quem vai avaliar. Né? Eu não posso avaliar com o coração e sim com a razão, para que eu possa chegar numa tomada de decisão a mais acertada possível. Aí vimos o segundo modelo, que foi o modelo do centro de gravidade. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, nós vimos lá o modelo de ponderação qualitativa. Comentei que para vocês que isso aqui dificilmente eu iria cobrar numa atividade ou numa atividade remota, né, ou numa prova, em virtude da subjetividade da avaliação. Se a gente tivesse uma situação normal aí de aulas presenciais, talvez fizesse um exercício com vocês em termos de pesquisa. Aí falamos do segundo modelo do centro de gravidade. Falamos das vantagens, desvantagens também de alguns modelos. Aqui, algumas maneiras de a gente trabalhar com esse modelo, utilizando aqui um mapa, aí depende da sofisticação ou do detalhamento de cada mapa. Então, aqui, provavelmente nesse aqui, que é de regiões turísticas, deve ter as 390, não lembro se é 390 ou 399 municípios do Paraná, não lembro o número agora. Aqui já está mais, vamos chamar aqui de micro-regiões, né? Ou, hoje, facilitando a vida da gente, o Google Maps, né? Onde eu tenho latitude e longitude, através disso e os volumes transportados, lembrando que aqui nesses quilos transportados eu preciso usar a mesma medida. Normalmente os fretes são cobrados por quilo. Dependendo da mercadoria, é cobrado por volume. Né? Então existe o frete preso e o frete volume. Por exemplo, se eu fabricar travesseiro de pena, muito provavelmente a transportadora vai me cobrar por volume, não vai me cobrar por peso. Compensação, se eu fizer uma bobina de aço, que é pequena em termos, né? Ocupa menos volume, mas em compensação é muito pesado. Então, eles cobram por peso. Não sei se tem algum aluno aí que trabalha em transportadora, explica, né, vai saber que é por aí que a coisa acontece. E aqui
Foi perguntado se eu posso usar para o Brasil inteiro, pode. Inclusive, assim que a gente terminar os outros modelos que nós vamos ver hoje, eu vou passar para vocês uma atividade de localização que vai abranger isso aí, valendo nota, né? Para a gente fechar aí esse assunto, ok? Então, só fazendo essa recordação, né? Recapitulando o que nós vimos na aula passada, e hoje nós vamos ver os outros dois modelos mais utilizados, não mais utilizados, é o que normalmente a gente vê na graduação. Então, nós temos o modelo do custo, volume e lucro, e depois nós vamos ver o de localização de unidades de emergência. Então, hoje nós vamos trabalhar aqui com o modelo análise custo, volume e lucro. E aqui, como é que funciona, né, esse modelo? Então, está ali, baseia-se na análise do custo, volume e lucro, partindo da previsão da quantidade e do preço de venda e do cálculo da margem de contribuição, ou lucro de cada localização. A melhor decisão é a que proporciona o maior lucro. Porém, aqui eu vou fazer um parênteses quando a gente for resolver esse exercício aqui. Da mesma jeito, tem as suas vantagens e desvantagens. Então, vamos lá. Vantagens do modelo. Permite considerar importantes análises econômicas, o estudo detalhado e comparativo dos custos e margens, no caso, margens de contribuição, servem de parâmetro de avaliação e controle. A análise CVL, que a gente chama aqui, que é custo, volume e lucro, é amplamente conhecida e divulgada nos meios empresariais. Então, esse modelo é muito utilizado. Porém, tem também as suas desvantagens. Considera como premissa que os custos fixos permanecerão constantes. Então, esse é um problema. Quando eu estou fazendo a minha análise, eu estou prevendo que meu custo de R$100 mil ele vai ser constante. E nem sempre isso acontece. Na realidade, na maioria das vezes, apesar de chamar custo fixo, normalmente ele não acontece. Considera que os custos variáveis variam linearmente com o aumento da produção. Eu já vou comentar alguma coisa com vocês sobre isso. E depende da acuracidade das previsões, ou seja, da minha margem de erro das minhas previsões, lembrando lá de gestão da demanda, quando nós vimos previsões, que eu tenho que ter a minha previsão e tenho que ter a minha margem de erro. Quanto menor a minha margem de erro, maior a minha acuracidade da previsão. E não é facilmente aplicável a empresas produtoras de diversos itens de concepção diferentes. Então, aqui eu vou fazer umas perguntas aqui para vocês que vão me ajudar na aula de hoje. Primeiro, vocês já viram o conceito de margem de contribuição na disciplina ou de custos, ou de finanças, ou de AFO? Conceito de margem de contribuição? Lembram? Viram? Não viram? Margem de contribuição seria... Eu não sei se é... Eu lembro da gente ter estudado, assim, por cima, o markup, mas eu não sei se é essa tradução. Se seria a margem de contribuição esse. A gente viu alguns indicadores, mas eu não sei se é esse. Não é o markup não, Lucas. O markup, na realidade, é quando eu tenho o custo unitário do meu produto, e através desse markup eu faço o meu preço de venda. Vocês devem ver isso aí com o professor Biratã. Tá, e com o professor Oswaldo, a margem de contribuição provavelmente vocês vão ver quando ele entrar em orçamento. Eu já sabia que AFO não era ainda tempo, mas de custos eu não sei como é que o Carlos, o professor Biratã, faz a sequência. Por exemplo, no Comex eu ainda não eu dou aula de custos para comércio exterior, eles ainda não chegaram nesse conceito de margem de contribuição. Eu vou iniciar essa semana com eles os sistemas de custeio. A gente vai ver custeio por absorção, depois vai ver custeio variável. No custeio variável é que se vê esse conceito de margem de contribuição. Então, beleza. Eu vou dar uma introdução bem pequenininha do conceito de margem de contribuição. Depois vocês vão ver mais, vamos dizer, mais a fundo com o professor Biratã e com o professor Oswaldo. Então, essa era uma pergunta. E a outra seria
de custos, vocês já devem ter visto custo fixo, custo variável, custo direto, professor Biratã. Já viram isso, né? Então, aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui com mouse. Eu sou bem ruim para fazer desenho com mouse. Deixa eu abrir um Word aqui. Então, o que acontece? Se eu for fazer um... Onde é que eu vou fazer um gráfico aqui? Quando eu falo de custo fixo, eu estou dizendo que o meu custo ele é fixo num determinado patamar. Vamos dizer aqui que aqui fosse... Vocês já viram isso com o professor? Viram ou não? Às vezes aí eu vou ser repetitivo e... No Y eu tenho o valor e no X aqui eu tenho o tempo, né? Períodos, vamos dizer. Então, eu tenho um custo fixo aqui, graficamente ele ficaria dessa maneira. O custo variável, que é um problema. Custo variável. Vocês viram ou não, gente? Só me falem. Vocês já viram isso em custos? Quem não quiser falar, pode pôr no chat aqui que eu vejo aqui. Pronto. A gente viu, na verdade, o custo fixo é que, a princípio, ele não depende do número de unidades produzidas com aquele recurso até um certo ponto, né? E lá na economia, no primeiro ano, a gente viu também que muitas vezes depende de fatores como capacidade ociosa, capacidade da fábrica, digamos assim, né? E tal, se requerer uma nova instalação, daí, enfim, aí as coisas mudam, né? Digamos assim, tem que refazer o custo, né? Ele é fixo, é aquilo mesmo, Lucas. Ele é fixo num determinado período de tempo. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Misturar um pouco de economia, contabilidade, produção e custos. Eu tenho uma linha de produção e que tem uma determinada instalação lá, uma capacidade produtiva. Aquela máquina está lá, vamos supor que é uma única linha de produção, eu estou depreciando ela todo mês. Então, aquele custo é um custo fixo. Todo mês eu deprecio R$1.000 da minha linha de produção. A hora que eu aumentei a produção e aquela máquina não é suficiente para dar conta da demanda, eu tive que comprar uma segunda máquina. Essa segunda máquina, como é mais moderna, mais cara, eu vou começar a depreciar R$2.000 por mês. Então eu tenho 2.000 mais 1.000 que eu tinha antes, 3.000. Então, neste período que eu adquiri a máquina, esse custo fixo aumentou. Aí ele passou a ser 3.000 de novo. Ele faz uma escadinha, né, no gráfico, que é o comum. Mas, conceitualmente, o custo ele é variável quando, se a gente for falar de produção, esse custo aumenta proporcionalmente com o meu número de itens produzidos. Então, exemplo, se para mim produzir um produto, o custo dele é 10, né, o custo é 10, para produzir 2 ele é 20, para produzir 3 ele é 30, para produzir 4 ele é 40, eu tenho uma variação proporcional. Então, quando é esse caso, a gente chama de custo variável. Quando essa variação ela não é proporcional, diretamente proporcional, essa é a palavra correta, eu vou considerar que... Por isso que eu perguntei se vocês já viram isso com o professor Biratã, tá? Porque aí eu tenho o custo ou semifixo ou custo semi-variável. Qual é a diferença do custo variável, por exemplo, para o semi-variável? É que eu tenho uma parte que é fixa e uma outra parte que varia. Mesma coisa no semifixo. Em outras palavras, ele não varia diretamente proporcional à minha produção. Exemplo, se eu produzir uma, custa 10, se eu produzir, custa 15, 2 custa 15, se eu produzir 3 custa 22, se eu produzir 4, custa 31. Ele está variando conforme a quantidade produzida, mas não diretamente proporcional. E eu estou só tocando nesse assunto por causa desta desvantagem, ó,
que considera que os custos variáveis variam linearmente com o aumento da produção. Então, esse modelo, e é o modelo da margem de contribuição, ele está trabalhando com custo variável, que varia diretamente com o volume produzido. Na prática, gente, normalmente, os custos que são variáveis no setor produtivo, normalmente eles são diretamente proporcionais. Eles só variam inversamente, inversamente não é a palavra correta, eles variam não diretamente proporcional, quando, por exemplo, eu estou comprando lá todo mês do meu fornecedor 100 mil unidades de um determinado matéria-prima. Se eu comprar 50 mil, 40 mil, 100 mil, vai ser proporcional ao volume que eu estou comprando no meu fornecedor. Só que se de um mês para o outro, em vez de 100 mil, eu começar a comprar 500 mil unidades, o que for, muito provavelmente, pelo poder de negociação que eu vou ter com o meu fornecedor, esse custo vai baixar um pouquinho. É questão aí o custo de escala, né? Com maior escala, a tendência é que eu diminua. Lembram lá do sistema produtivo contínuo ou em massa. Quanto mais eu produzo, meu custo variável tende a ser menor. E o custo fixo, com certeza, porque eu vou ratear por um número maior de unidades. Então, eu só abri esse parênteses para poder explicar esta desvantagem aqui, que é justamente, a desvantagem é que ele está considerando esta situação aqui, da variação diretamente proporcional. Produzir 1 custa 1, produzir 2 custa 2, ok? Nesse sentido aqui. Então, essa aqui é a parte introdutória desse modelo, vamos para a parte prática com um exemplo. Então, eu tenho aqui uns dados levantados de 3 unidades, Ponta Grossa, Londrina e Maringá, com custo fixo anual de 320 mil para Ponta Grossa, 280 mil para Londrina e 290 para Maringá. O meu custo variável para eu instalar uma unidade em Ponta Grossa é de R$ 25, R$ 29 para Londrina e R$ 30 para Maringá. Eu vou vender esse produto em Ponta Grossa por R$ 60, em Londrina por 57, em Maringá por 56. E a demanda, aqui está se trabalhando aqui com demanda anual, né? Custo anual e demanda anual, é de 13.500 para Ponta Grossa, 15 mil unidades para Londrina e 17 mil unidades para Maringá. Se eu bater o olho aqui, eu poderia dizer que Ponta Grossa seria mais interessante, porque eu vou vender mais caro, né? O preço de venda unitário aqui, é de R$ 60, e o custo variável é o menor dos três, é 25. Então, se eu batesse o olho assim de imediato, mesmo sendo aqui o meu custo fixo maior, a diferença entre o preço e o custo é maior aqui. Eu poderia tender a querer colocar minha unidade em Ponta Grossa. Mas não dá para ir no achismo. Então, eu posso usar, neste caso, o modelo da análise custo, volume e lucro. Para vocês entenderem, a margem de contribuição, ela é a diferença. Aqui é a margem de contribuição total. Nós vamos trabalhar nesse modelo com margem de contribuição total, mas nós vamos precisar da margem de contribuição unitária. A margem de contribuição total, ela é a quantidade que eu estou prevendo de produzir e vender, que multiplica o preço de venda unitário menos o custo de venda unitário. A margem de contribuição unitária, gente, então se eu for fazer aqui, deixa eu replicar essa fórmula, por aqui do lado, a margem de contribuição unitária, ela não tem esse N aqui, Então, ela vai ser meu preço de venda unitário menos o meu custo de venda unitário. Custo variável unitário. Tá? Custo variável unitário. Eu vou precisar disso para calcular meu ponto de equilíbrio. Tá? Não sei, viram ponto de equilíbrio em AFO? Em AFO, acho que não. Em custos também não viram ainda ponto de equilíbrio?
muito provavelmente não viram, porque se vocês não viram o conceito de margem de contribuição, vocês não devem ter visto o ponto de equilíbrio ainda. Voltando, margem de contribuição total é igual ao número de unidades produzidas e vendidas, que multiplica a diferença entre o preço de venda unitário e o custo variável unitário. O conceito de lucro vocês já viram em AFO. O lucro que, no nosso exemplo, vai ser a minha margem de contribuição total menos o meu custo fixo total. Um outro conceito de margem de contribuição, gente, é o valor, no caso de margem de contribuição unitária, é o valor que o produto, que aquele produto que eu estou analisando, contribui para pagar os custos fixos e gerar o lucro que eu desejo. Uma outra fórmula que nós temos aqui, o ponto de equilíbrio econômico ou ponto de equilíbrio operacional, vai ser o meu custo fixo total dividido pela minha margem de contribuição unitária. Está aqui, ó. Aqui está preço de venda unitário menos custo variável unitário, que é igual à minha margem de contribuição unitária. Aliás, isso aqui ficou bem feio, né? Então vamos aqui acertar isso aqui. Unite. Pronto. Então, esse preço de venda unitário menos custo variável unitário é a minha margem de contribuição unitária. Aqui tem a nomenclatura que nós vamos usar. Como é que eu vou fazer com esse modelo, então? A primeira coisa que eu tenho que fazer é a receita bruta. O que é a receita bruta? Quantidade que eu estou prevendo produzir e vender, vezes o meu preço de venda, que é R$60. Em Londrina, quantidade que eu estou prevendo, vezes o preço unitário, preço de venda unitário. Em Maringá, preço de venda unitário, R$56. Deixa eu fazer igual. 17 mil que eu estou prevendo produzir e vender, vezes os R$56. Se eu for pensar na maior receita, instalo minha unidade em Maringá. Mas esse não é o modelo. E nem é uma boa decisão, porque maior receita não quer dizer que vai me gerar o maior lucro. Vocês devem estar vendo já isso em AFO. Custo fixo anual. Esse já é dado aqui, ó, 320, 280 para Londrina e 290 para Maringá. Como é que eu calculo agora o meu custo variável total? Eu vou pegar o que eu vou produzir, 13.500, vezes o meu custo variável unitário, R$25 para Ponta Grossa. No caso aqui de Ponta Grossa. No caso de Londrina, 15 mil vezes o custo unitário de 29, custo variável unitário de R$29. Então, vai me custar 435 para produzir as 15 mil unidades. E no caso de Maringá, 17 mil vezes os R$30, que é o meu custo. Então, aqui eu já tenho meu custo variável total e tenho a minha receita, que seria aqui o meu preço variável total. Né? Para que eu use a fórmula que está aqui, ó, gente, essa fórmula aqui, agora eu preciso achar a margem de contribuição total. Então, para mim poder usar esta fórmula ali, deixa eu pôr em azul aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, número de quantidades vendidas, produzidas e vendidas, o N, 13.500, que multiplica o meu preço de venda unitário menos o meu custo variável unitário, 25. Deu 472.500. Londrina. Então, usando a fórmula lá, 15 mil, que multiplica, abre parênteses, o preço de venda unitário menos o custo variável unitário. 420 mil. E os 17 mil aqui, que multiplicam para Maringá, e vai multiplicar o preço de venda unitário, 56, menos o 30 aqui. Então, eu tenho aqui que a minha margem de contribuição total para Ponta Grossa é de 472.500, para Londrina, 420 mil, para Maringá, 442 mil. Se o modelo baseia-se na análise CVL aqui, e a melhor decisão aqui
proporciona o maior lucro, eu preciso achar o lucro. Por esta fórmula que eu passei aqui para vocês, ó, do lucro. O lucro, o que é ali? Ó? É a minha margem de contribuição total, 472.500, menos o meu custo fixo total, que é o meu 320 mil. Para Londrina, margem de contribuição total, 420, menos meu custo fixo anual de 280, 140. Maringá, margem de contribuição 448 menos 290, 152.500. Então, ó, melhor decisão é a que proporciona o maior lucro. O que acontece aqui? Se eu seguir essa premissa desse modelo, Ponta Grossa é a que obteve aqui o maior lucro, 152.500, é maior que os 140 mil e é maior que os 152 mil. Então, se eu for seguir essa premissa, eu vou deixar aqui em amarelo, negrito, vermelho. Seguindo a premissa, a melhor decisão é a que proporciona o maior lucro, que seria a unidade de Ponta Grossa. Mas, gente, vamos analisar aqui. Maringá perdeu para Ponta Grossa por causa de R$500, né? Num volume de 800 a 900 mil reais aqui de faturamento, né, de receita bruta, Ponta Grossa só vai ganhar ganhou, né, de Maringá por causa de R$500. Será que essa é a melhor decisão? É aí que entra o nosso ponto de equilíbrio. O que é ponto de equilíbrio, no caso, ponto de equilíbrio econômico ou um ponto de equilíbrio econômico? É a quantidade de itens que eu preciso vender que não vai me dar nem lucro nem prejuízo. Ou seja, eu consigo pagar todos os meus custos variáveis e todos os meus custos fixos. Lucro lá no que vocês estão vendo aí em AFO, no DRE, lucro lá embaixo, zero. Deu zero de lucro. Então, vamos analisar aqui o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é o custo fixo total dividido pelo preço de venda unitário menos o custo variável unitário. Ou seja, custo fixo total dividido pela margem de contribuição unitária. Como eu vou usar esta fórmula aqui com vocês, eu vou fazer a conta em cima desta fórmula. Então, custo fixo total para Ponta Grossa, 320, divididos por preço de venda, 60, unitário, preço de venda unitário, menos o custo unitário. O que esse ponto de equilíbrio está me falando? Para que eu não tenha nem lucro nem prejuízo, ou seja, esse lucro que está aqui em amarelo aqui será zero, eu preciso produzir 9.140, produzir e vender, né? 9.143 unidades. Para Londrina, meu custo fixo é 280 mil, divididos por preço de venda unitário, 57, menos o 29 do meu custo. Para que eu não tenha nem lucro, nem prejuízo, se eu for instalar minha fábrica aqui em Londrina, minha unidade produtiva em Londrina, eu teria que fabricar 10 mil unidades. Vamos ver Maringá. Vou pegar 290 mil, que é o meu custo fixo anual, e dividir por 56 menos 30. Deu 11.154. Portanto, além de Ponta Grossa dar o meu maior lucro, ela também me dá um ponto de equilíbrio mais baixo. Ou seja, o meu esforço para alcançar meu ponto de equilíbrio é bem menor do que Londrina, bem menor não digo, mas é menor do que Londrina e menor do que Maringá. Olha aqui, ó. Então, vamos lá de novo, amarelo, vermelho, negrito. Para que eu não tenha nem, voltando aqui, para que eu não tenha nem lucro nem prejuízo, em Ponta Grossa eu precisaria fabricar e vender 9.143. Em Londrina, eu precisaria de fabricar e vender 10 mil unidades. Em Maringá, eu precisaria de 11.154. Ou seja, gente, só para a gente analisar, agora pensando como administradores. Apesar da demanda prevista para Maringá
ser maior, né? 17 mil contra 13.500. Ou seja, o faturamento de Maringá ser maior do que de Ponta Grossa, 142 mil reais maior, ainda eu vou ter uma maior lucratividade se eu instalar minha unidade produtiva em Ponta Grossa. E em Maringá, né, vamos pensar, Maringá tem 17 mil, a demanda é maior, eu vou ter um faturamento maior e a diferença de lucro é só de 500. Só que para mim produzir aqui, eu teria que produzir 2.000 unidades a mais por mês, por ano, aqui é anual, né? Para que eu não tenha nem lucro nem prejuízo. Então, ainda assim, seria vantajoso. Agora, vou dar um exemplo. Imaginando que esse ponto de equilíbrio de Maringá fosse de 9.000 unidades. Então, eu tenderia a pôr a minha empresa em Maringá, mesmo ela gerando só R$ 500 a menos de lucro, eu teria aqui 2.000 unidades a menos para chegar no ponto de equilíbrio. Ou mesmo 143, né? Imaginando que aqui fosse 9.000, né? Então vamos dizer que aqui custasse R$ 26. Não dá, 25. Não dá, teria que custar 22. 23, pronto. Então, vamos por 24, para a gente ver. Tá aqui, ó, um exemplo. Imaginando que aqui, como eu diminui bem o coisa, ele também, a minha margem de contribuição, meu lucro aqui vai ser maior. Então não dá para mim fazer essa conjectura com vocês. Tá? Teria que mudar. Mas, se tivesse o caso de que, apesar da diferença aqui ser pequena no meu lucro, o ponto de equilíbrio de Maringá fosse menor que o ponto de equilíbrio de Ponta Grossa, eu tenderia a instalar ela em Maringá e não em Ponta Grossa. Okay? Então, essa análise, apesar dela chamar análise do custo, volume e lucro, vocês vão ver esse modelo também em custos, e ele tende a trabalhar com as margens aqui de lucro e margem de contribuição. Tá? Eles tendem a trabalhar com esses dois fatores, esses dois coeficientes. Tem que ser analisado em conjunto com o ponto de equilíbrio. Por causa justamente opa, peraí, Maringá está dando um pouquinho menos de lucro, mas o meu ponto de equilíbrio lá em Maringá é menor. Então, eu tenho que analisar em conjunto. Nesse exemplo específico, Ponta Grossa saiu bem tanto no lucro, deu 152.500, ou seja, 500 a mais do que Maringá, e deu quase, né, 2009, né, a menos de ponto de equilíbrio. Deu para entender isso aqui, gente? Esse conceito importante. Esse aqui é um modelo que é bastante utilizado, viu, gente? A tendência é eu instalar minha unidade onde ele vai dar maior lucro, não é isso? Essa é a minha tendência. Então, ó, mesmo Ponta Grossa tendo uma menor demanda, tá aqui, ó, uma menor demanda, ele me dá um lucro maior. Mesmo Ponta Grossa dando uma receita menor do que as outras localidades, ele me dá um lucro maior. Isso tem a ver justamente com a minha margem de contribuição. Ele me dá a minha maior margem de contribuição total, porque, ó, ele tem demanda menor, receita menor e custo fixo maior. Mas pelo conceito de margem de contribuição, que é aquilo que o produto, né, que a receita, é aquilo que excede a receita que vai me ajudar a pagar os custos fixos e gerar o meu lucro. Como a minha margem de contribuição unitária em Ponta Grossa é muito maior, ela vai me proporcionar um lucro melhor do que as outras unidades. Deu para entender? Dúvidas com relação a esse modelo? Então, reforçando para vocês. Primeira, vamos dizer, fonte de decisão. Maior lucro. Se nas localidades que vocês forem analisar, vocês vão ver que isso vai acontecer na atividade que eu vou propor para vocês.
eu tiver duas ou mais unidades, que a diferença de lucratividade é pequena, eu preciso passar a analisar o ponto de equilíbrio. E aí, entre aquelas que o lucro é muito próximo, nesse caso, 152.500, vou deixar em negrito aqui os 152 mil, vou pôr numa outra cor aqui. Quando a diferença é muito pequena entre uma lucratividade e outra, aí é bom analisar o ponto de equilíbrio. Se as diferenças forem grandes logo na lucratividade, então nem percam tempo fazendo análise do ponto de equilíbrio. Mas é bom sempre analisar o ponto de equilíbrio, porque o ponto de equilíbrio é justamente aquele esforço que eu vou ter para produzir, não só produzir, é produzir e vender. Porque aqui eu tenho que produzir 9.143 unidades e vender essas unidades para que eu não tenha nem lucro nem prejuízo. Logicamente, se eu for fazer uma DRE aqui, vamos pegar aqui, se eu pegar 9.143 vezes R$60, que é o meu preço de venda, isso aqui, então seria a minha receita bruta. Vou fazer uma DRE para vocês. Uma mini DRE, né? Depois da receita bruta, nós temos, deduz lá, impostos, não é isso? Aqui não é o nosso caso, porque nós estamos em produção. Mas o próximo passo seria nosso custo da mercadoria vendida. Qual é o custo da nossa mercadoria vendida? Vai ser 9.143, que é o meu ponto de equilíbrio aqui, vezes os R$25, que é meu custo variável. Eu teria aqui como, vou chamar aqui de CMV, custo da mercadoria vendida. Então aqui eu tenho 548 menos os 228, eu teria o que a gente chama lá de receita líquida. Receita líquida não. Lucro bruto. Receita líquida é tirando os impostos. Então eu teria o lucro bruto. 320.005. Depois disso, eu teria lá despesas administrativas, financeiras, né, que vocês estão vendo em África, e no nosso exemplo aqui em produção é os 320 mil aqui do meu custo fixo. Então, custo fixo. Lá em Afro é as despesas que vocês teriam lá, né? E aí eu teria meu lucro bruto menos os 320 mil, que é o meu custo fixo. Eu teria aqui o meu lucro líquido. Estou simplificando bastante, hein, gente? Um DREzinho bem pequenininho aqui para vocês, bem resumido. Professor, mas o senhor não disse que os 9.143 eu não tenho lucro nem prejuízo, ou seja, o lucro aqui teria que ser zero? Sim, conceitualmente, esse lucro ali, ó, teria que ser zero. Por que ele não é zero? Quem que me responde? Porque em produção a gente trabalha com unidade, com número sem quebrado, né? Se o produto custa 25, não tem como zerar desse jeito. Eu não tenho meia mesa, né, Lucas? Eu não Sim. tenho meia cadeira. Aqui, se eu abrir as casas decimais, olha lá, meu ponto de equilíbrio é 9.142,857. Se eu colocasse a receita em cima disso aqui, 9.000, vamos até ler aqui, ó, 857. E o meu custo, 9.142,857, olha lá, deu zero. Aliás, não deu nem zero, porque aqui vai dar, né? Eu teria que abrir quase todas as casas decimais. Tá vendo ali, ó? Eu teria que abrir todas essas casas decimais, e vai dar um número muito grande, né? Para que eu chegue em zero. Aqui deu menos zero, porque muito provavelmente, se eu for abrir as casas, vai ter lá, vai ter uns 5 centésimos de centavos, né? De prejuízo aqui no caso, porque deu menos. Então é isso aí, Lucas. Está respondido. Por que não deu ali? Porque em produção nós trabalhamos com unidades inteiras, né? No caso de produção e tal. Né? Então aqui eu estou trabalhando com unidades inteiras. Aí vai dar uma diferençazinha.
Mas, conceitualmente, o ponto de equilíbrio econômico é não tenho lucro nem prejuízo. Então, qual é a quantidade de produtos que eu tenho que vender, produzir e vender para que não dê lucro nem prejuízo? Perguntas, logicamente, é aquilo que eu falei para vocês. Vocês vão ver o conceito de margem de contribuição, de ponto de equilíbrio, tanto com o professor Ubiratã quanto com o professor Oswaldo. E aí, dependendo do que você vai utilizar, tanto margem de contribuição quanto ponto de equilíbrio, aí dá essas diferenças. Por exemplo, o professor Oswaldo, eu não lembro agora de cabeça, o professor Oswaldo vai querer que vocês coloquem o 9.142, blá, 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 porque para ele o que interessa é valor. Custos, eu não sei como que o professor Biratã trabalha, se ele dá mais prioridade para a questão custo monetário, ou se ele dá prioridade para esse caso de produção. Tá? Custos depende muito do professor ou do autor que vocês trabalham, ele dá mais ênfase na produção, então, números inteiros, ou dá mais ênfase, tem outros autores, né? Se vocês, por exemplo, em custos pegarem lá o Eliseu Martins, que o custo é mais contado, ele vai dar mais ênfase no valor. Dúvidas com relação a esse modelo, gente? Se não tiver dúvidas, eu passo para o próximo. Vou parar aqui a apresentação. Podemos ir para frente? Pode passar, professor. Pode continuar, porque eu acho que qualquer dúvida que vir depois é com a aplicação mesmo, os exercícios e tal, a prática. Então vamos para frente. O próximo modelo, esse na realidade é o último modelo que nós vamos ver no tema de localização de unidades produtivas. É o modelo de localização, a gente chama de localização de unidades de emergência. Esse aqui só tem no livro, lá no capítulo do professor Moreira, do Peinado, e acho que no do Correia não tem esse modelo de unidades de emergência, eu não lembro agora de cabeça. Então, localização de unidades de emergência. Modelo utilizado para determinar as unidades de emergência. Corpo de bombeiros, postos policiais, ambulância, SAMU, SIAT. Nesse modelo, temos como premissa a rapidez. Então, comentando com vocês, eu acho que o termo correto seria menor tempo de deslocamento no atendimento. Então, temos como premissa o menor tempo de deslocamento no atendimento. Como exemplo, pretende-se instalar um posto de atendimento policial em uma das regiões representadas abaixo, numeradas de 1 a 7. Então está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O diagrama mostra as principais rotas de acesso de uma região a outra. Está vendo agora, né, Maria Luísa? Sendo marcado sobre cada rota o tempo médio para, partindo de uma região, atingir outra imediatamente próxima. Então, para mim chegar da região 1 até a região 3, eu levo 5 minutos. Para mim, partindo da região 1 chegar na região 2, eu levo 4 minutos. Partindo da região 2, para mim chegar na região 6, eu levo 8 minutos se eu passar pela região 3, e também levo 8 minutos se eu passar pela região 7. Né? Porque eu venho aqui, ó, 2 para 7 dá 5 minutos, dá 7 para 6 dá 3. 5 e 3, 8. Em vários casos, não há ligação direta entre duas regiões, devendo-se passar pelo menos por uma região intermediária. Então, aquilo que eu falei, da 1, se eu quiser alcançar 6, eu tenho que passar ou pela 3, ou pela 2 e pela 7, ou pela 2 e pela 3. Deve-se determinar qual a região mais conveniente para a instalação do posto policial, com base no menor dos máximos tempos, está até aqui em vermelho, de acesso de uma região às demais. Então, com base nesse menor dos máximos tempos de deslocamento entre as regiões, é que eu vou decidir aonde colocar no nosso exemplo aqui, meu posto policial. Maria Luísa, estou vendo aqui no chat agora, você está me pedindo se eu vou disponibilizar. Vou. Essa planilha onde tem lá o modelo de ponderação qualitativa, centro de gravidade, custo, volume e lucro e unidades de emergência, eu vou deixar disponível lá para vocês no Classroom. Como é que eu vou fazer isso aqui?
primeira coisa que eu tenho que fazer é uma tabela de para. O que acontece aqui? Vocês tiveram, em métodos quantitativos 1, vocês tiveram matrizes? Vocês estudaram matriz? Sim, não lembro. Acho que a Maria Elisa disse que acho que sim. Lucas, lembra? Camila? Maicon, lembra se teve matriz? Eu acho que a gente chegou a ver alguns tipos, transposta e... Talvez o básico lá, matriz transposta, matriz inversa, matriz quadrada, né? Isso. Bom, numa matriz de para, a diagonal vai ser sempre 0, não é isso? Então, eu estando na 1, quantos minutos eu levo para chegar na 1? 0. Eu vou aqui, ó, na diagonal da matriz, eu vou colocar 0. Então, isso quer dizer que, para mim chegar, saindo do local 1 para chegar no local 1 é 0. Do 2 para o 2 é 0, ok? Então, a primeira coisa que eu aconselho a vocês fazerem é zerar a diagonal. Segunda coisa, os números abaixo da diagonal vão se repetir acima da diagonal, ou acima vão se repetir abaixo. Exemplo, para mim, saindo da local 1 para chegar no local 2, então do 1 para o 2 é 4 minutos, não é isso? Aqui, ó, 4 minutos. Do 2, eu saindo do 2 para o 1, também é os 4 minutos. Então, repete, ó, acima da diagonal e abaixo da diagonal. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer primeiro essa faixa aqui, vou até pintar de outra cor, só para vocês terem a noção aqui, ó. Isso, gente, faz com que a gente solucione a questão mais rapidamente. Esta faixa da matriz vai ser a mesma que aqui, ó. Eu não vou pintar de azul, vou pintar de outra cor, pintar aqui de, sei lá, laranja. Não me perguntem como chama isso lá em matriz, porque eu não vou lembrar. Então, eu vou fazer essa parte azul e depois é só repetir a parte de baixo. Então, saindo da 1 para 3, eu tenho 5 e eu tenho 7. Então, qual é o menor tempo? Então, ó, com base no menor dos máximos tempos. Então, nesta planilha aqui, nessa matriz, nós vamos trabalhar com os menores tempos. Se eu sair da 1 para ir para 3, eu levo 5 minutos. Se eu sair da 1 passando pela unidade, pela localização 2, eu levo 7. Então, o menor valor é 5. Partindo da 1 para 4, né, não vou nem vir para cá, porque aqui, ó, 4, 8, 12, né, não tem sentido. Eu vou levar 5 minutos, aqui é o meu menor tempo, partindo da 1 para 4. Então, eu vou levar 5 minutos. Da 1 para 5. Se eu vier pelo bairro 4 aqui, ó, eu vou levar 5 mais 4, 9. Se eu vier pelo 2, eu vou levar 8 minutos. Aqui, ó, 4 mais 4 minutos aqui do 2 para o 5. Então, o menor entre os dois tempos é o 8. Então, só voltando aqui, isso é importante. Se eu sair da região 1 para chegar à região 5, passando pela região 4, eu vou levar 9 minutos. 5 daqui mais 4 daqui. Se eu for pela bairro 2, né, saindo do 1, vou levar 4 minutos do 1 para o 2, do 2 para o 5, mais 4 dá 8. Então, o menor entre os dois é eu passar pelo 2 aqui. Do 1 para o 6. Do 1 para o 6 eu posso vir pelo 3, eu vou levar 10 minutos. Então, 5 mais 5, 10. Eu posso vir do 2 para o 3, então são 4 mais 3, 7, mais 5, 12. Então, aqui ainda é o menor. E eu posso vir pelo 7. Então, 4 mais 5, 9, mais 3, 12. Então, o menor caminho ainda é eu vir aqui, ó, passando pelo 3, que vai dar 10 minutos. Então, o menor tempo é os 10 minutos aqui. E do 1 para o 7, eu tenho 9 vindo por aqui, 7 e 5, 12, né? Eu poderia subir aqui, ó, 1, 2, sobe para o 3, para o 6, para o 7. Poderia vir aqui 5 e 5, 10, com mais 3, 13.
Então, eu tenho diversos caminhos que eu posso fazer aqui. O menor, o que leva menos tempo é eu passando pelo 2. Então, eu levo 9 minutos aqui. É o menor dos tempos. Tudo bem até aqui, gente? Então, agora vamos para eu estando partindo do 2, né, e indo para o 3. O caminho mais curto é do 2 direto para o 3 aqui, que é 3 minutos. Qualquer outro que eu for fazer, só saindo aqui já dá 4, dá 5. Então, 3 minutos vai ser o meu menor valor, meu menor tempo. Do 2 para o 4. 2 para o 4, eu posso vir aqui pelo 5, que vai dar 8 minutos, ou posso vir pelo 1, que vai dar 9. Portanto, o menor tempo é eu passando pela região 5, que é 8 minutos. Do 2 para o 5, é o direto, 4 minutos. Qualquer outro caminho que eu vá fazer vai levar mais tempo, então 4 minutos. Do 2 para o 6, eu tenho aqui, ó, 3 minutos mais 5, 8, 2, 5, 8. Então, ó, tanto faz eu vir pela região 7, quanto eu vim pela região 3, eu vou levar o mesmo tempo. Então, e esse tempo é de 8 minutos. Então, vou colocar 8 aqui. E do 2 para o 7, sem dúvida nenhuma, é uma ligação direta aqui, que é de 5 minutos. Do 3 para o 4. Do 3 para o 4. Então, aqui eu vindo pela região 5, eu tenho 10 minutos. Se eu vier pela região 2, tenho 3 com 4, 7 com 5, 12. Né? Fazendo isso aqui, ó. Se eu vier por 2, eu tenho 3 com 4, 7 com 4, 11. Então, o menor caminho é eu vindo direto aqui pela região 1, que vai dar 10 minutos. É o caminho mais curto. Vamos ver se tem outro caminho. Não tem, né? Se eu vier aqui, ó, do 3 para o 2, eu tenho 3 minutos, com 4, 7, com 5, 12. 7 com 4, 11, 5 com 5, 10. Então, é o menor caminho. Do 3 para o 5, o menor caminho vai ser esse aqui, ó, passando pela região 2. 3 com 4, 7 minutos. Qualquer outro caminho aí vai ser maior. Do 3 para o 6, aí é direto, 5 minutos aqui. E do 3 por 7, tanto faz eu vir pelo 2, que vai dar 8 minutos, quanto eu vir pelo 6, que também vai dar os 8 minutos. Então, 8. Vamos agora do 4 para o 5, 4 minutos, que é o menor tempo. Do 4 para o 6, bom, do 4 para o 6, vamos lá. Eu estando aqui na região 4, vindo pelo 1, eu tenho 5 minutos, mais 5, 10, mais 5, 15. Se eu vier pelo 5 aqui, ó, 4, 8, 13, 16. Então, essa aqui é ainda mais curta. O outro caminho que eu posso fazer, 4 para o 1, 5, 9, 12, 17. Os 15 minutos ainda é o mais curto. Vamos de novo. 5 com 4, 9, com 5, 14, com 3, 17. Então, o menor do tempo é eu do 4 ir para o 1, do 1 para o 3, do 3 para o 6, que dá 15 minutos. Do 4 para o 7, se eu vier aqui pelo 5, eu tenho 4, 8, 13. Se eu vier por cima, 5, 9, 14. Então, o menor caminho é 13 minutos. Então, do 4 para o 5, do 5 para o 2 são 8, do 2 para o 7 são 13 minutos. É o menor caminho. Do 5 para o 6, vamos lá, 4, vou vir aqui, ó, 4 com 5, 9, com 3, 12. 4 com 3, 7, com 5, 12. Se eu vier para cá, com certeza vai dar, né, 5, 15, 19. Então, o menor caminho do 5 para o 6, né, do 5 para o 6, vai ser 4 com 5, 9, com 3, 12 minutos. Do 5 para o 7, o menor caminho, com certeza, é os 9 minutos.
E do 6 para o 7 é o direto aqui, 3 minutos. Tudo bem até aqui? Vou até aumentar aqui agora. Aqui, o que eu faço? Do 2 para o 1 é a mesma coisa que 1 para o 2. Do 1 para o 3 é a mesma coisa que o 3 para o 5, não é isso? Então, eu vou pegar esta linha aqui, ó, e transformar aqui em coluna. No Excel, a gente chama de transposta, né? É a coluna transposta. Então, 5, 8, 10 e 9. Agora eu vou pegar essa segunda linha aqui, ó, e vou transpor ela para baixo da minha diagonal. Então, é a 3, 8, 4, 8 e 5. Agora eu vou pegar essa terceira linha aqui do 3, né, o 10, 7, 5, 9, e vou transpor para cá. 10, 7, 5 e 8. Agora eu vou pegar esta linha aqui, a linha 4 aqui, né? Vou transpor aqui, ó, 4, 15 e 13. Agora eu vou pegar essa aqui, 12 e 9, vou transpor para cá, 12 e 9. E por último, esse 3 passa para cá. Então, se vocês forem conferir, do 7 para o 1 é a mesma coisa que 1 para o 7, ó, 9. Do 7 para o 2 é a mesma coisa que o 2 para o 7, 5. Então, eu transpus isso aqui. Bom, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ver qual é o maior tempo de cada região. Então, aqui, ó, com base no menor dos máximos tempos. Qual é o máximo tempo da região 1? É o 10. Não é isso? Qual é o máximo tempo da região 1? É o 10. Ou seja, se eu colocar minha unidade policial na região 1, o máximo de tempo que eu vou gastar é para chegar na região 6, que é 10 minutos. Então eu vou colocar aqui o máximo dos menores tempos. Vou pôr o máximo tempo de cada região. Tempo máximo. Tá aqui, ó. Da região 2, qual é o máximo tempo? É tanto da região para atingir a 4 ou a 6. É 8 minutos. Da localização 3, qual é o máximo tempo? É o 10. Tá certo? Ó, se eu pegar toda a linha aqui, é o 10. Vou levar 10 minutos. Se eu colocar na região 4, o máximo tempo que eu tenho é 15. Vou levar 15 minutos. Na região 5, o máximo tempo que eu tenho aqui é 12. No 6 é o 15. Na região 7 é os 13 minutos aqui para ela alcançar a região 4. Então aqui, gente, eu tenho os máximos tempos em cada região. Aí o modelo me diz o seguinte, ó, só voltando, sendo bem repetitivo com vocês. A região mais conveniente para a instalação do posto, no caso aqui posto policial, será aquela que terá o menor dos máximos tempos de acesso de uma região às demais. A região que tem o menor dos máximos tempos é a região 2. Então, aonde eu devo instalar a minha unidade de emergência, aqui, ó, é na região 2. Pois ela tem o menor dos tempos máximos. Ou seja, o que ela está me dizendo? Se eu instalar a minha unidade policial na região 2, o máximo de tempo que eu vou demorar para atingir uma outra região é de 8 minutos, que no caso aqui é a região 4 e a região 6. Em todas as outras regiões, se eu colocar na 2, para chegar na 1 eu vou levar 4 minutos, para chegar na 3 eu vou levar 3 minutos, para chegar na 5 eu vou levar 4, para chegar na 7 eu vou levar 5. Eu vou, no máximo, demorar 8 minutos para chegar na 4 ou na 6. Então, no nosso caso aqui, no nosso exemplo, eu devo colocar a nossa região, a nossa unidade na região 2, aqui. Vou deixar em vermelho aqui, ó, 2.
Dúvidas, dificuldades, dúvidas. Então, ó, vou copiar aqui, ó, com base, copiar essa frase aqui que é importante a gente colocar aqui, ó. Com base no menor dos máximos tempos. Então, ó, máximo tempo está nessa coluna aqui, ó. Eu vim aqui na nossa matriz depara, peguei os máximos tempos de cada linha aqui, ó, de cada linha. Se eu pegar os máximos tempos de cada coluna, vai dar o mesmo resultado, tá vendo? Então, os máximos tempos dessa nossa matriz depara. Aquela que tiver o menor desses tempos máximos, então no nosso exemplo foi a região 2, é aquela que eu devo instalar no meu posto policial, porque eu vou levar menos tempo para atender qualquer uma das regiões. Baseado nisso aqui, gente, que é isso que eu já comentei com vocês que continha, né? O computador faz ou o software faz. Deem para mim uma vantagem deste modelo e uma desvantagem desse modelo. Bom, talvez eu não sei ali no início do enunciado como que foram auferidos esses tempos. O tempo médio ali, ó. O tempo médio também não é garantia que todas as vezes esse tempo vai estar cumprido, né? E se mudar, digamos assim, as orientações, as coisas do entorno e tudo mais, isso pode mudar também. Seria uma desvantagem. Qual a vantagem desse modelo? Qual seria uma vantagem, né? Você consegue oferir a acessibilidade de uma localização, digamos assim, em relação ao seu mercado consumidor, né? E de uma maneira que não é subjetiva, você consegue dar parâmetros para isso. Alguém mais? Então, Lucas, só para mim deixar pontuado aqui, vou até escrever aqui. Então, a vantagem. Volta para mim, Lucas. Mensurar, é isso? Seria uma mensuração? Você medir a acessibilidade do ponto, digamos assim, em relação ao mercado consumidor. Então, mensuração, sensibilidade, da localização das regiões. Eu não vou chamar de mercado consumidor, Lucas, em virtude que esse modelo é mais utilizado para, vamos chamar de acessibilidade da localização do público-alvo, tudo bem? Porque isso é mais utilizado aí na administração pública. Uhum. Tá? Então seria uma vantagem, mensuração de sensibilidade da localização do público-alvo. Na verdade, para atendimento do público-alvo, tá, gente? Corrijam ali. E uma desvantagem que o Lucas colocou foi sobre o tempo médio, não é isso? Mensuração do tempo médio. Alguém teria mais uma vantagem ou mais uma desvantagem para apontar desse modelo? Como vantagem, é um modelo que é de fácil aplicação, concordam comigo? Tem uma tabelinha, posso fazer uma única vez, só mudar o número de regiões. Aqui eu fiz visualmente, mas eu poderia colocar aqui, ó, menor. Eu errei aqui, peraí. Não é menor, né? É maior, gente, desculpe, é maior. Posso fazer uma fórmula no Excel. Vou até fazer diferente, que aí eu consigo copiar e colar. Vamos fazer a fórmula direito aqui, ó, maior. E aí, a matriz é essa aqui, ponto e vírgula 1. E aí, eu tenho aqui uma fórmula. E aí, se aqui aumentasse para 15, tá? Eu teria como automatizar o meu modelo. Então, aquilo que eu falei para vocês. Continha, o computador faz. Então, uma vantagem que eu vejo desse modelo, ele é de fácil aplicação. Uma vez que você montou a matriz, e aí não importa o número de regiões que eu tenho, né? Ele vai ser sempre uma matriz quadrada, não é isso? Aqui no nosso caso, 7x7. Se eu tivesse 20 bairros em Ponta Grossa, poderia fazer uma matriz 20 por 20. Eu teria 20 linhas aqui nesse modelo. Eu automatizei só colocando a função do Excel maior. E aqui eu poderia
formatação condicional em tudo isso aqui, dizendo que aquele que for o menor, a nova regra seria a menor, né, valor mais alto, no caso aqui, qual é o valor mais baixo, e aplicar aqui, ó, ele já veio aqui e já mudou a formatação. Então, eu poderia utilizar como funções simples do Excel e automatizar esse processo. Então, é uma vantagem do modelo. Eu acho que ele é um modelo de fácil aplicação, de fácil entendimento, então é uma outra vantagem dele. E essa mensuração que o Lucas colocou aí da sensibilidade, é justamente eu diria que é a vantagem que vai fazer com que eu minimize uma desvantagem no modelo. Tá? Eu já explico para vocês. Essa mensuração da sensibilidade é justamente, se eu alterar esses parâmetros, ele automaticamente eu consigo verificar onde é a melhor localização da minha unidade de emergência. Como desvantagem, o Lucas colocou aqui a mensuração do tempo médio. Então, e aí as desvantagens têm tudo a ver com justamente a mensuração do tempo. Aqui eu estou fazendo um tempo médio. Só que esse tempo, como ele é médio, ele vai se alterar ao longo do tempo. Aqui eu não estou considerando congestionamento, a quebra, por exemplo, do sinaleiro, que aí vai talvez demandar maior tempo. Então, o maior problema que eu vejo deste modelo é justamente esse de eu estar utilizando tempos médios. Isso não me garante, e tempo médio, né? Se eu fizer aqui 2 minutos e no máximo 8 minutos, se eu dividir por 2, eu tenho 5 minutos. É um tempo médio. 5 minutos é diferente de 8 minutos. Se for uma unidade do SAMU, 3 minutos pode fazer diferença entre a vida e a morte de uma pessoa. Então, eu acho que o maior problema deste modelo é isso. Vamos aqui a um outro exemplo de desvantagem desse modelo. Estou considerando tempo de deslocamento. Mas, se eu for pensar numa unidade de bombeiro, ou mesmo numa unidade de posto de saúde, por exemplo, o tempo de atendimento não é a melhor variável para que eu analise ou faça a utilização desse modelo. Talvez o número, no caso de posto de saúde, a quantidade de pessoas, não é isso? Em cada bairro, em cada região da cidade, seja mais importante do que o tempo de deslocamento. Mesmo no bombeiro, às vezes o tempo de deslocamento não é tão importante. E sim a densidade, não é demográfica, mas a densidade de construção numa determinada região. Aqui Ponta Grossa é uma cidade bem horizontalizada, né? Ponta Grossa é uma cidade bem espalhada. Muito recentemente que o plano diretor autorizou a construção de prédios com mais de 6, 7 andares no centro da cidade. Então, hoje nós temos aí, ali em oficinas, né, prédios com 30 andares ali, né? Aquele que ali perto do Mufato, ouvi dizer que seria, né, até então, seria o maior prédio da cidade, está previsto, acho que 40 e poucos andares ali, né? Então, para o Corpo de Bombeiros, talvez essa densidade de área de construção, né, seja um fator mais importante do que o tempo de deslocamento. Então, são essas as desvantagens. Mas é um modelozinho simples de utilizar que pode ser... lógico que em cidades grandes a complexidade é maior, eu tenho que analisar outros fatores, né, em conjunto. Mas é um modelo interessante de usar numa cidade menor, ou, se eu quiser analisar, tem o recurso, é muito utilizado em administração pública, tem recurso para a construção de uma única unidade do Corpo de Bombeiros, por exemplo. E eu já tenho na cidade, por exemplo, eu tenho lá, aqui em Ponta Grossa, eu tenho no centro, eu tenho lá lá na Nova Rússia, ali no Sabará, ali, e tenho em Uvaranas. E acho que
São 3, não sei se são 3 ou 4 unidades do Corpo de Bombeiro Ponta Grossa. Recebi do governo do estado uma verba para construir mais uma unidade. Então, eu posso excluir essas 3 regiões que já tem e escolher. Vamos pegar o Varanas, que está crescendo para aqueles lados, né? E ver lá. Eu não sei as regiões que tem lá em Varanas, os bairros ali. E eu posso localizar e tentar ver ali, daquelas regiões, qual seria mais interessante. Então, dá para usar, é usado e é um modelo interessante. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Nenhuma? Então, fazendo aí uma síntese do tema localização, vimos na aula passada a ponderação qualitativa e o centro de gravidade. Na aula de hoje, vimos o custo, volume e lucro, onde a premissa é que a melhor decisão é aquela que proporciona o maior lucro, porém, quando eu tenho localizações onde o lucro são muito próximos um do outro, vocês vão ver na atividade que eu vou propor para vocês, uma segunda análise que tem que ser feita é do ponto de equilíbrio. No caso das localização de unidades de emergência, nós vamos trabalhar com aquele que tem o menor dos máximos tempos das regiões escolhidas. Professor, mas putz, é lógico que aqui saiu no centro, aqui, pelo diagrama que nós construímos. Isso aqui é um negócio didático. Vocês vão ver que na atividade que eu vou propor para vocês, a melhor localização não é aquela que fica no centro aqui, que não tem nada a ver. Aqui é que eu peguei um exemplo, acho que esse exemplo é do livro, esses tempos aqui, não lembro, realmente eu não lembro, mas a atividade que eu vou dar é uma atividade que vocês vão ver que não vai ficar no centro do diagrama a melhor localização. Se eu tivesse uma ligação entre a localização 5 e a 7, eu poderia mudar esse centro de gravidade, essa localização da unidade de emergência. Então, gente, não confiem que sempre vai ser no centro do diagrama, que não é isso que acontece. Se não tivermos mais perguntas e nem dúvidas, ok, Michael, eu vou amanhã, provavelmente, ou mais tardar na quarta-feira, a aula está lá, é bom rever os 2 modelos, e provavelmente na quinta-feira eu vou colocar a atividade já valendo nota, né, Lucas, que nem nós combinamos na aula passada, e só para vocês terem uma ideia, tá aqui, ó, atividade 9, eu peguei todas as capitais do Brasil, peguei a latitude e longitude de todas elas, Lucas, e aqui aqui ainda não está, eu quero ver se eu finalizo até amanhã, que seria o volume transportados em quilos. E aí a atividade vai ser saber aonde colocar. E aqui eu vou utilizar essas mesmas capitais e vou colocar aqui para a gente utilizar o modelo de... Nós vamos utilizar para esse aqui o centro de gravidade, e aqui eu vou colocar para cada um desses, para a gente usar custo, volume e lucro. Só o de unidades de emergência não dá por aqui. Então a gente vai trabalhar com outro para unidades de emergência. Então, na quinta-feira eu devo postar uma atividade valendo nota, vai ter prazo para entregar, não é nada não precisa entregar no dia seguinte, onde nós vamos ver o modelo de centro de gravidade, custo, volume e lucro e unidades de emergência. Usando, viu, Lucas, no centro de gravidade, a resposta vai ter que ser a cidade lá onde nós vamos colocar. Tá bom, estou curioso para saber. Tem que ir lá no Google Maps, colocar latitude e longitude e ver onde que cai. Então, por hoje, gente, é só. Né? Uma boa noite para vocês, uma boa semana de aula. Qualquer dúvida, estou à disposição no Classroom. Né? Vocês podem me enviar qualquer dúvida lá. Provavelmente amanhã eu devo colocar já essa aula lá no YouTube, aí coloco o link no Classroom para quem quiser rever isso aí. Ok, Michael? Uma boa noite para vocês, boa semana e até segunda-feira que vem.